Alô, amigos do Ideal Espírita, muito boa noite. Sexta-feira tem sempre um encontro marcado aqui e nós estamos chegando com o Espiritismo em Pauta, que de forma virtual esclarece sobre temas diversos à luz da doutrina consoladora do Espiritismo. Hoje o nosso convidado é um orador muito conhecido do movimento espírita, Rafael Siqueira, com atuações nas lides do Rio de Janeiro. A base dele realmente é Niterói, ele depois me corrige, para ser mais preciso. Então ele aceitou um convite muito especial da Federação Espírita Cearense, que está celebrando neste ano 110 anos de criação aqui no nosso estado. O internauta, inclusive, que está começando a integrar-se conosco nesse encontro, vai ver durante essa live aqui um QR Code que ele vai dar oportunidade de você adquirir obras da livraria Sinal Verde. Então, você está vendo aqui, exatamente no canto esquerdo, obras que estão em promoção, é uma ótima oportunidade. Aqueles que não conhecem a doutrina têm a possibilidade também de abastecer, especialmente nesse mês de outubro, que há uma grande promoção de livros espíritas. Você pode dispor dos livros que integram as obras básicas de Kardec a preços módicos. A leitura é sempre bom lembrar que é um dos caminhos que permitem a construção, ao conhecimento, ao empreendimento melhor. Vale lembrar que Kardec dizia: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E os livros facilitam verdadeiramente isso. Hoje, nessa live, como sempre, nas sextas-feiras, estão comigo Nonato Albuquerque, Luciano Klein, Simone Ivo, Jorge Fonteles, e a gente agradece a colaboração de todos aqueles que se agregam às páginas da FEEC no YouTube e no Facebook. O tema escolhido para o advogado estudante de psicologia Rafael Siqueira: Espiritismo e Imortalidade. A gente vai convidá-lo. Rafael, muito obrigado pela sua aquiescência em estabelecer um contato aqui com os cearenses, com o país e com o mundo, através das ferramentas que permitem a gente orientar o pensamento de vários oradores bons da cultura espírita, através desse nosso Espiritismo em Pauta. Você vai ter, durante 20, 25 minutos, oportunidade de fazer sua exposição, e na segunda etapa desse encontro nós temos a nossa rodada dos debatedores com perguntas e também os internautas que já começam a chegar. Eliana, Cida Gonçalves, Eugênia Canto, Rita Maciel, Carmen Pinheiro, Rosa Cortez, querida Rosa, Meire Oliveira, Eduardo dos Santos, Castelo Branco, Regina de Albuquerque, aí em São Paulo, são os primeiros internautas que estão, nesse momento, participando conosco. Seja bem-vindo, meu querido. Um abraço. Eu que agradeço o convite. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu cumprimento pelos 110 anos que vão ser completados esse ano da Federação Espírita do Ceará, e gostaria de cumprimentar cada um de vocês, mas o faço na pessoa do seu presidente, o amigo Luciano Klein. Cumprimento a cada um dos internautas e peço que possamos estar junto nessa live onde vamos estudar, à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e este tema que é notável para os dias da atualidade: o Espiritismo e a imortalidade. Conta o romancista e escritor inglês William Somerset Maugham um romance, um pequeno conto chamado Encontro Fatídico, onde ele narra que na cidade de Bagdá, um senhor que todos os dias pedia a um servo para ir na praça da cidade e comprar ervas aromáticas para fazer-lhe o chá ao cair da tarde. E todos os dias ia aquele empregado, comprava as ervas aromáticas e fazia o chá para o seu patrão. Quando, numa manhã, ele, indo para o seu mistério diário, ele se deparou com uma megera, que todos nós conhecemos pelo nome de morte ou desencarnação, como a conhecemos nas lides espíritas. E olhando para ela, ela se encontrava com uma foice na mão, aquela cara cadavérica, esbranquiçada,
e tirou da sua bolsa uma caderneta e começou a olhar os nomes das pessoas que iriam desencarnar aquele dia. E antes que encontrasse o nome daquele servo, ele precipitou-se, saiu correndo da praça da cidade e foi até o seu senhor e disse: meu senhor, hoje eu não consegui comprar as suas ervas para fazer o seu costumeiro chá. E por quê? Bom, eu me encontrei com a morte, ela própria, e tenho certeza, porque ela tirou a caderneta da bolsa e antes que ela visse o meu nome para me levar, eu corri. E rezam as tradições muçulmanas, estávamos em Bagdá, que quando a gente se depara com a desencarnação, com a morte e consegue driblá-la, nós ganhamos 10 anos de sobrevida. Então eu venho lhe pedir, eu tenho sido um bom empregado, eu tenho sido alguém que cumpre com os meus afazeres, você poderia me ceder um cavalo, um veloz corcel, para que eu possa fugir da cidade de Bagdá, driblando a morte e ganhar 10 anos de sobrevida, e eu prometo que depois de algum tempo eu volto e lhe serei um servidor fiel pelo restante desses 10 anos. Pois muito bem, separe o melhor cavalo, você pode tomá-lo e ir para onde você quiser. E ele assim fez. Tomou do seu cavalo e foi precípite até a cidade de Samarra, onde no seu pensar ele estaria a salvo da desencarnação. Mas como o seu patrão não gostava de ficar sem o seu chá costumeiro, resolveu ir ele mesmo até a praça da cidade para comprar as famosas ervas aromáticas. E indo até lá, ele deparou-se com a megera. Aqueles olhos esbugalhados, aquela foice por sobre o ombro, que tirando uma caderneta de dentro da bolsa, olhou para ele, mas como ele já era jovem há mais tempo, não vamos dizer velho, ele não temia a desencarnação. Resolveu peitar a morte. Ele disse: é a segunda vez hoje que você me afugenta. Primeiro foi ao meu empregado, e agora você veio até mim. E a morte, deve haver algum engano. É a primeira vez que eu te encontro hoje, mas um seu empregado, eu realmente vi um mancebo hoje na praça da cidade. E quando eu estava aqui olhando na minha caderneta, ele correu. Mas o curioso é que não estava no momento de eu levá-lo. O meu encontro com ele é às 18 horas, na cidade de Samarra, para onde eu estou indo neste momento. E ele foi até Samarra, para onde aquele empregado achava estar a salvo da morte, e às 18 horas em ponto, aquele servo foi chamado à desencarnação e retornou aquilo que nós conhecemos como plano espiritual. Nesse pequeno conto de Somerset Maugham, nós nos damos a entender que todos nós temos um encontro marcado. Um encontro marcado às sextas-feiras com a Federação Espírita do Ceará, mas também temos um encontro marcado com a desencarnação. Todos nós iremos desencarnar. Até mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou, trouxe à vida depois de um processo de catalepsia, ele igualmente desencarnou. E diz o romancista inglês que às vezes a desencarnação vem numa casa e leva aquele que é mais novo ao invés de levar o mais velho, que leva aquele que é são ao invés de levar o doente. E hoje no Brasil já estamos quase que na marca de 150 mil desencarnações. E por que isso? Porque a desencarnação é um fenômeno natural. A nossa vida não está compreendida tão somente entre o berço e o túmulo. Nós somos espíritos imortais, que vivemos antes e continuaremos a viver depois. Conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição relativa. Nós nascemos e renascemos inúmeras vezes, tantas quantas forem as necessárias para lograr a plenitude, para lograr o nosso processo de aperfeiçoamento. Daí, então, a imortalidade não é apenas um fundamento, um princípio do Espiritismo, é uma lei da vida. Então, o que o romancista quis nos trazer é que nós temos um encontro marcado com a desencarnação, mas que nós continuaremos a viver depois.
Retornaremos para aquele que é o nosso lar espiritual, onde nos reencontraremos com aqueles que nos precederam e com aqueles que continuam nas lidas humanas, mas igualmente retornarão à nossa verdadeira casa. Não devemos temer a desencarnação. Não devemos temer esse fenômeno orgânico chamado morte, porque na condição de espíritos imortais, nós continuaremos a viver. Há uma bela frase pronunciada por Camille Flammarion nas exéquias do insigne Allan Kardec, cujo aniversário nós comemoramos agora no dia 4 de outubro, quando o seu grande mestre, sendo inumado, ele diz duas frases muito significativas. Uma, os espíritas conhecem e rememoram quando ele chama o mestre de o bom senso encarnado. Mais uma outra, talvez pouco relembrada por cada um de nós, ele diz: a imortalidade é a luz da vida, assim como este brilhante sol é a luz da natureza. Então a mensagem que eu quero passar para cada um de vocês nesta noite, antes de adentrarmos o nosso bate-papo, é que ninguém morre. Nós prosseguimos na nossa marcha ascensional. Não foi o Espiritismo que criou a imortalidade. A imortalidade já existe nas religiões tradicionais, no catolicismo, no protestantismo. É bem verdade que existem diferentes pontos de vista da vida do lado de lá e do processo da reencarnação, que para nós é um fundamento da vida, mas mesmo as outras religiões aceitam o princípio da imortalidade, como aceitavam os antigos filósofos clássicos. Refiro-me a Sócrates, refiro-me a Platão, refiro-me a Aristóteles, como também aceitam a imortalidade as outras religiões orientais, quando nos Vedas, nos Upanishads, nós sabemos que viemos a esse mundo, mas não somos desse mundo. Daí, então, trabalhar com essa certeza que é a imortalidade da alma, como um princípio de que nós estamos no mundo como viajores da imortalidade. Hoje eu estou aqui, Rafael, nascido em Itapiruna, morador de Niterói, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, onde tenho a oportunidade de estar com o grande médium e tribuno, e para mim um pai, um verdadeiro mestre e líder, José Raul Teixeira, muito conhecido de vocês, cearenses, pelas suas palavras, pela sua vida, mas um dia nós retornaremos ao nosso verdadeiro lar, mas continuaremos a viver, a entretecer as nossas relações. O que o Espiritismo veio trazer foi um corpo de doutrina estruturando o nosso conhecimento, os nossos estudos e, através da mediunidade, tornar patente de que aqueles que foram, eles voltam e trazem as suas mensagens, que as lápides dos túmulos estão vazias, porque os espíritos são as vozes dos céus que retornam para dizer: eu estou vivo, eu estou numa outra faixa de dimensão. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, há espíritos do meu lado, assim como há espíritos do lado de cada um de vocês. Como na bela citação de Paulo, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando ele, de uma forma magistral, nos fala: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Estamos rodeados pela nuvem daqueles que não morreram, porque eles vivem. Eu quero contar uma história, porque senão eu falo durante 1 hora e a gente não inicia o nosso bate-papo. É um grande poeta que pôde, dentro da sua vida, primeiro na condição de descrença, depois na condição de crença na imortalidade da alma, e tornou-se um grande baluarte da ciência espírita, da filosofia espírita, do romance espírita, e hoje é um grande precursor da arte no Brasil e no mundo. Refiro-me a Victor-Marie Hugo, nascido no dia 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, na França. Um homem que desde muito cedo denota um pendor para a literatura, um pendor para a arte, e já escrevia na sua mocidade belos poemas, belos romances, e antes mesmo de se tornar um conhecedor das ciências espíritas, já tinha escrito 2 obras notáveis que vocês devem conhecer e, se ainda não leram, merecem ler.
refiro-me a Os Miseráveis e refiro-me ao Corcunda de Notre Dame. Mas a vida de Victor Hugo muda completamente em 1843, quando sua filha, de nome Leopoldine, num acidente de barco no rio Sena, ela vem a desencarnar. E qual seria a apreensão de um pai vendo a desencarnação de uma filha? Bom, nós sabemos que sentimos dor, não podendo transformar essa dor, saudade, em dor, revolta. Mas na condição de seres humanos, que temos os nossos sentimentos, a desencarnação de seres queridos nos afetam. E Victor Hugo ficou muito assustado, muito entristecido com a morte de sua filha. Mas a vida lhe reservava uma grande surpresa. Quando, em 1852, ele, que havia ajudado a levar ao poder o príncipe Napoleão III, que depois se transforma no imperador Napoleão III e que inicialmente era um democrata, depois se faz um ditador, todos os democratas precisavam se exilar da França. E o destino de Victor Hugo foi exilar-se inicialmente na Bélgica, depois numa ilha pequenina no Canal da Mancha, chamada Ilha de Jersey. E na Ilha de Jersey, mais ou menos em 1853, e anos seguintes, ele conheceu a esposa de Émile de Girardin, a senhorita Delphine de Girardin, que nós a conhecemos por uma dissertação do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela nos narra a desgraça real. E ela, que era portadora de grandes faculdades mediúnicas, começou, primeiro, através dos fenômenos da tipologia das pancadas, depois, através dos fenômenos da cesta de Vimy, que ia escrevinhando letras, palavras, até formar frases, que a sua filha Leopoldine não estava no fundo do rio, não estava dentro de um túmulo, mas permanecia viva. Quando vieram as comunicações, papai, eu estou viva. Papai, não se entristeça. Papai, siga em frente, porque a imortalidade, ela é um atributo de todos aqueles que vivem num corpo material, mas que seguem os seus destinos de espíritos imortais. E ele, de uma postura de descrença, passou uma postura de crença. Em 1870, ele retorna para a França, torna-se um grande espiritista, um defensor das causas sociais, um senador francês, escreve livros falando da necessidade de ajudarmos as pessoas e desencarna em 1885, 22 de maio de 1885, aos 83 anos, mas na condição de um espírito imortal, ele continua sua trajetória. Inicialmente, aqui no Brasil, pela médium Zilda Gama, a médium de Juiz de Fora, a médium mineira, escrevendo livros notáveis, tal qual Do Calvário ao Infinito, Dor Suprema, e outros livros posteriormente pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, refiro-me a Párias em Redenção, em Árdua Ascensão, em Sublime Expiação, e Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, nos narra que Leopoldine, desencarnada no rio Sena, e que depois volta pela mediunidade de Delphine de Girardin, nas Ilhas Jersey, é a mesma Zilda Gama que renasce no Brasil. Porque todos nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Tal qual a frase que orna o túmulo de Allan Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris. Então, devemos ter essa certeza, essa confiança de que ninguém morre. Certeza que a ciência nos deu pelos experimentos de William Crookes, pelos experimentos com a médium italiana Eusapia Palladino, Cesare Lombroso, pelas experiências de Charles Robert Richer com a média Eva Currier, com as experiências de Ian Stevenson, o grande escritor canadense, com as experiências de Brian Weiss, com as experiências do escritor brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que não só trouxeram para cada um de nós a verdade da imortalidade, mas igualmente a verdade da reencarnação.
nós, cada um dos amigos do Ceará e do Brasil que me ouvem nesse instante, devemos ter essa convicção que quando abrimos o noticiário no Jornal Nacional ou em qualquer outro periódico nos dias de hoje e ouvimos dizer que quase 150 mil pessoas já desencarnaram no Brasil, elas não morreram. E nós não perdemos essas pessoas, porque perder a gente perde um lápis, a gente perde um objeto. Na verdade, essas pessoas retornaram ao verdadeiro lar. Nós nos separamos temporariamente delas para, no futuro próximo ou um pouco mais distante, reencontrá-las e reforçarmos os nossos laços de afeto. É essa que deve ser a nossa crença, a nossa certeza, e é por isso que o Espiritismo está no mundo, para nos consolar, mas, sobretudo, para nos esclarecer. Uma vez foram a Chico Xavier e lhe indagaram: Chico, se você pudesse deixar uma mensagem para os corações espíritas da posteridade em uma única frase, qual seria essa mensagem? E Chico, com aquele jeito mineiro, com aquele jeito matreiro, respondeu mais ou menos assim: eu quero que os meus irmãos espíritas, que os meus irmãos cristãos, que os meus irmãos de todas as crenças, de todas as raças, do mundo inteiro, possam ter uma certeza: a alma é imortal. Mas só isso, Chico, só, porque o resto as pessoas chegarão por consequência. Podemos agora iniciar o nosso bate-papo e a gente segue conversando, fazendo essa ponte Niterói, Ceará. Muito bem, muito bem. Já deu para sentir que ele é possuidor de uma memória fabulosa, citando nomes expressivos do histórico da doutrina de Kardec, nos dá o certificado também para aqueles que não têm o conhecimento da doutrina, de que a morte não é o fim, é a passagem de retorno à casa de origem, como quando na Terra a gente faz uma viagem e retorna para casa. E a sua explanação traz um selo de esperança a tantos que vivem nesse momento a separação de afeições muito queridas por causa da Covid. Eu vou deixar fazer minha pergunta no final, vou botar primeiro os mestres, depois o discípulo entra e faz uma questão. Vamos começar pelo Luciano Clay. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite, Nonato, Rafael. Mestre é você, meu mestre, meu amigo, minha referência. Rafael, querido, é uma alegria tê-lo conosco. Eu digo aos amigos que fazem parte do programa, quando insistimos em trazê-lo ao Ceará, por enquanto virtualmente, que desde quando tive a oportunidade de vê-lo por primeira vez, foi amor à segunda vista, né? Que só a reencarnação explica. Mas a primeira pergunta, antes de passar para a pergunta dos internautas, dos amigos que nos encaminham alguns questionamentos, essa é pessoal, até porque você provocou fraternalmente, lembrando uma figura que nós amamos, que é Raul Teixeira. E tanto eu quanto o seu Jorge, que é o companheiro que vai fazer na sequência a próxima pergunta, nós já tivemos a sua idade, faz bastante tempo, mas já tivemos. Nós somos egressos de um movimento de juventudes espíritas. E o Raul, particularmente para mim, como para o Jorge, assim como o Divaldo, mas em especial o Raul, que marcou indelevelmente a juventude nos idos anos da década de 1980, mais precisamente a partir de 1986, e ele tem sido, como também para você, uma figura extremamente importante. E tem sido esse arauto da esperança, proclamando já há muitos anos essa mensagem imortalista da doutrina dos espíritos. Queria que você falasse um pouco a respeito do homem e do médium José Raul Teixeira, para nós do Ceará, que tanto amamos. Com certeza. Bom, eu primeiro quero dizer que eu sou discípulo de cada um de vocês, discípulo do Luke, como Raul Teixeira o chama, discípulo do Nonato, que tem essa voz que eu já disse para ele anteriormente. Quando eu crescer, eu quero ter uma voz bonita igual a sua. Na verdade, eu quero ser bonito igual esse pessoal do Ceará, que exorna alegria, exorna simpatia e exorna essas virtudes que nós sentimos mesmo através das redes sociais. Nos meus 18 anos, já que nós, enquanto espíritas, falamos de coração para coração, eu era uma pessoa muito complicada. Eu era um jovem com ímpetos suicidas, com processos obsessivos, processos de uma mediunidade que precisava ser educada.
E eu não encontrava respaldo na minha família, que era católica, respaldo nos meus amigos que queriam viver o burburinho da nossa idade, respaldo nas coisas do mundo, na literatura que o mundo podia dar. Tornei-me espírita. Mas o simples fato de tornar-me espírita não foi, num primeiro momento, aquilo que foi o divisor de águas para mim. Porque de Itapiruna, minha pequena cidade, no interior do estado do Rio, eu vim para Niterói. E em Niterói, eu fui levado a uma casa espírita, eu acho que guiado por esse poder de atração do médium, da pessoa chamada Raul Teixeira. Porque quando cheguei a ele pela primeira vez, era uma quarta-feira e ele estava falando sobre felicidade. Foi amor à primeira vista. Porque terminando a palestra, eu me aproximei, eu quis lhe dar um abraço, que depois eu dei, mas olhando naqueles olhos verdes que parecem duas esmeraldas, ele disse assim para mim: nós te esperávamos, meu filho, porque a nossa fraternidade precisa de braços para trabalhar para Jesus, precisa de vozes para falar de Jesus, precisa de pessoas denodadas no serviço do bem, e hoje você se encontra com Jesus descrucificado, para demonstrar os seus anelos de renovação. Vamos trabalhar enquanto temos a luz do dia a guiar nos passos, porque nós não conhecemos o nosso passado, mas temos a certeza da imortalidade e da presença de Jesus e dos amigos espirituais nos guiando os passos. Vamos juntos. E eu passei a conhecer o grande médium, capaz de psicografar, como hoje, mais de 40 obras de grande relevo. Pude conhecer o grande orador espírita, que fazia palestras, encadeando raciocínios, trazendo Jesus e Kardec como ninguém. Mas pude conhecer o ser humano que me ligava e dizia assim: Rafael, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Rafael, em que ele possa ser útil? Rafael, vamos juntos. E foi a pessoa que primeiro me levou para a reunião mediúnica. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica com José Raul Teixeira. Imaginem a responsabilidade minha e o meu dever de me educar como médium e como trabalhador espírita. Eu tive depois a possibilidade de iniciar a falar. Porque vocês acham que é fácil falar? Não. Mas ele me empurrava, ele dizia: meu filho, fale. E eu: quando eu falar igual a você? Não, você não vai falar igual a mim, você vai falar igual o Rafael, porque cada um de nós tem os nossos valores. Então eu conheci na intimidade o grande homem, que às vezes muitas pessoas ficam só no médium, no orador espírita, e pude perceber que Raul Teixeira, na minha vida, foi um grande pai. É uma pessoa capaz de muitas renúncias, uma pessoa capaz de abdicar da própria vida em prol do mestre, em prol de uma sociedade, em prol do Cristo. E eu gosto sempre de ressaltar, Luque, que ele abdicou dos seus melhores dias para que nós tivéssemos aqui em Niterói uma obra que vocês conhecem chamada Remanso Fraterno, onde mais de 200 crianças e, consequentemente, mais de 200 familiares recebem o pão da vida e o pão material, porque ele sempre diz assim: meu filho, não adianta falar bonito, não adianta ter a casca do espírito, não adianta entrar no espiritismo. O espiritismo precisa entrar em nós. E há uma frase dele que é notável: meu filho, você acha que é fácil ser espírita? Não, é difícil, porque denota renúncia, denota vontade de estudar, denota que nós temos que ter esse compromisso que muitas vezes vai exigir de nós muito esforço, mas Jesus nos secunda os esforços. Então, vamos trabalhar, sem perguntar até quando, sem exigir aplausos das pessoas, que muitas vezes elas vão nos criticar, mas do alto virá o amparo para que nós sigamos em frente. Para que eu não me alongue muito na resposta, eu diria que Raul Teixeira é médium, Raul Teixeira é orador, mas Raul Teixeira é aquilo que nós podemos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o bom cristão, o homem de bem, porque nesta vida, apesar de todas as dificuldades, e mesmo no momento em que ainda sofre as consequências de um AVC, aquele que tem procurado cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Que você fez durante essa resposta
É Cristo descrucificado. Admirável. É Ele que vivo está, que atua governando o seu planeta, o planeta que um dia muitos o reprovaram. Esse que vem agora é alguém que gosta, vai lhe chamar de senhor. É o senhor, é o seu Jorge Fonteles. Boa noite, Jorge. Está fechado o microfone. Senhor Rafael, né, me permita esta colocação, porque é uma maneira de agradecê-lo com sinceridade pela sua presença e a sua fala amiga. Se você me perguntar o que mais me apaixona na doutrina dos espíritos, ou me perguntar por que eu me tornei espírita e não busquei outros caminhos, eu me deixei ficar no espiritismo ainda menino. Talvez porque o espiritismo, com certeza, a doutrina dos espíritos, tem uma essência muito forte de imortalidade. Esse perfume é tão embriagador que me enche o peito de esperanças. E graças a esse perfume da vida, eu tenho lutado muito em vencer as minhas próprias limitações. Mas, diante dos companheiros de jornada, eu me debato que alguns se debruçam diante da tristeza, são derrotados pela angústia ou pelo desespero, e como lhe faltasse a capacidade de perceber esse perfume que nos preenche a alma de certezas com relação ao amanhã, que para alguns é tão incerto. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual a importância de interiorizarmos o conceito de imortalidade em nossas vidas e como pode a imortalidade favorecer que nós possamos vencer os nossos limites e superar a nossa própria sombra? Olha, a sua pergunta é excelente e a gente poderia ficar debatendo sobre a nossa responsabilidade perante a nossa imortalidade. Porque a imortalidade não é apenas um conceito, ela precisa ser vivida, ela precisa ser exercida a cada dia. O livro O Nosso Lar, escrito pelo saudoso André Luiz, que tem o prefácio do benfeitor Emmanuel, e que muitas vezes eu releio só para ficar no prefácio, Emmanuel tem uma frase que diz assim: nós precisamos do espiritismo, nós precisamos do espiritualismo, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. E por que isso? Porque nós precisamos nos dar conta de que somos espíritos imortais, de que a nossa responsabilidade perante a vida não encerrará quando cerrar a nossa respiração, o nosso coração parar de bater. E o que tudo isso significa, meu amigo, você me sensibilizou com a sua fala, que quando eu me dou conta desse perfume da minha imortalidade, eu devo agir tal qual a imortalidade no meu dia presente, falando como um imortal. E como é falar como um imortal? É saber que tudo aquilo que eu falo deve edificar, deve construir as pessoas, deve trazer um panorama novo para mim e para aqueles que vêm ao meu redor e a posteriori. Tudo aquilo que eu faço retornará para mim através do mecanismo da lei de causa e efeito. A forma como eu me relaciono com as pessoas deve ser a forma mais fraterna possível, vendo as pessoas como irmãs, não como adversárias. Como nós hoje nos debatemos, como nós hoje vamos às turras uns com os outros por causa de pontos de vista, por causa de diferentes posições na política, na sexualidade, no aspecto da vivência social. Quando nós nos damos conta da nossa espiritualidade, a gente percebe que nós nascemos nos mais variados papéis, nas mais variadas propostas para poder enxergar o outro, para poder enxergar a proposta de Deus nas nossas vidas e ressignificar os nossos passos e nos propormos a ser pessoas melhores. De nada adianta, como diz o profeta Isaías no Velho Testamento, nós trazermos Jesus nos lábios e mantermos a sua proposta, o seu evangelho distante dos nossos corações. Porque observem, nós somos os mesmos que vamos nascendo
na proposta da imortalidade, no atavismo religioso, seja do catolicismo, seja do protestantismo, seja das religiões orientais, mas agora nós somos beijados por essa flor da imortalidade para que a gente possa fazer diferente. E como a gente pode fazer diferente? Dentro daquela divisa que os Espíritos e Kardec nos trouxeram no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora das curvas de ternura não há salvação. Há uma bela canção que a gente canta aqui no Rio de Janeiro que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então que nossas mãos possam ser mãos que oferecem rosas. Isso é valorizar a nossa espiritualidade. Que nossas mãos sejam as mãos generosas. Isso é valorizar a nossa espiritualidade. Porque nós seguimos fazendo esses vínculos de amorosidade, esses vínculos de amor e nos encontrando pelas esquinas da imortalidade. Você já está com a gente? Seja bem-vinda. Estou sim, estou aqui. Então, que alegria ouvi-lo, Rafael, que fôlego de ânimo, de esperança que você traz na sua fala. E, efetivamente, é isso que a doutrina espírita nos traz, a certeza de que nós estamos aqui de passagem, de que nós não viemos para esse mundo para aqui permanecer. Enquanto você falava, eu me recordava aqui de um episódio que, na minha época, quando eu estudei filosofia, minha primeira graduação, foi algo que me impactou muito, o julgamento de Sócrates e a serenidade com que ele enfrentou um julgamento e a sentença de morte, né? Eu até pensei aqui um pedaço do diálogo que ele tem, no momento em que ele se despede dos juízes, né? Ele deixa muito claro que a morte, naquele momento, era um mistério. Esse mistério ele permanece até hoje para a grande maioria da humanidade, né? E ele diz no final, a frase com que ele se despede desses juízes, ele diz: é chegada a hora de partirmos, né? Eu para a morte e vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Então, essa serenidade de Sócrates diante daquele momento, que era um momento de grande angústia, se nós nos colocarmos no lugar dele, né? Retrata bem o nível daquele espírito que se apresentava para nós e que foi um dos espíritos que auxiliou na codificação. Então, como é que a gente pode conduzir-nos ainda nesse momento em que estamos encarnados para encararmos esse momento da separação momentânea do nosso espírito com o nosso corpo, para que a gente possa ter essa serenidade, essa paz, ao nos desvestirmos da matéria grosseira? Excelente a sua pergunta. Eu poderia estar fazendo ela para você. Gente, eu estou aqui na condição de um aprendiz. Nós, quando falamos na condição de palestrantes espíritas, em verdade, os nossos ouvidos são os primeiros que ouvem. Em verdade, nós estamos conversando e aprendendo uns com os outros. A vida de Sócrates é uma vida belíssima, porque quando seus discípulos foram visitar-lhe na cadeia e perguntaram: mestre, mas você está preso, e aqueles que te condenaram a beber cicuta, a morrer, estão soltos. E ele respondeu de uma forma magistral: não, eu não estou preso. O meu pensamento está livre. O meu espírito, e eu aqui estou usando uma palavra para contextualizar com os dias presentes. Eu posso sair daqui pelo sabor dos meus pensamentos, enquanto aqueles que me julgaram estarão presos naquele ato de condenar um inocente. Me lembro igualmente de Saulo, o orgulhoso que se fez Paulo, o pequeno, quando colocou a sua cabeça para ser decepado, ele vira para o seu algoz e diz: cumpra com o seu papel. A serenidade diante da morte. E o homem tremeu o braço. E ele: cumpra com o seu papel, que eu já cumpri o meu. Ou seja, a serenidade de quem sabia que a imortalidade era um atributo da vida. A mesma serenidade de Francisco de Assis, que já prenunciando a sua desencarnação, ele: possam vocês me despir
e me colocar no chão, para que eu retorne na condição de um pedinte para os braços daquele que me criou. Quer dizer que nós teremos essa mesma serenidade de Sócrates, essa mesma serenidade de Paulo, essa serenidade de Francisco de Assis? Não, porque talvez estejamos um pouco distantes dele, mas nós podemos construir a nossa serenidade. Podemos construir a nossa confiança. Podemos a cada dia colocar mais um degrau na nossa fé, que é certeza. E como que a gente constrói serenidade? Isso é um processo. Testemunhando a nossa imortalidade a cada dia. Buscando valorizar os ideais do Espírito. Eu deixo uma página como leitura, como dever de casa para cada um de vocês, que está lá no livro Cartas e Crônicas, onde Irmão X, que na verdade nós sabemos ser Humberto de Campos, ele nos dá uma aula de treino para a morte, que na verdade é um treino para o desapego, é um treino para a serenidade, quando ele nos convida, enquanto estamos ainda encarnados, a experimentar a desencarnação, a experimentar a renúncia, o desapego dos bens materiais, a experimentar que um dia nós retornaremos para o lar espiritual. Porque o que nos prende, porque o que nos dá medo, porque o que nos atrapalha no momento da desencarnação é o nosso gosto pelas coisas materiais, é o nosso vínculo com os postos de destaque, com as pessoas sobre as quais nós temos hierarquia. Então, ninguém morrerá de uma forma diferente daquela que viveu. Não existe essa vara de condão. Então, a melhor forma de desencarnar, de ter essa serenidade, é começar a buscar a serenidade ainda hoje, tendo novas lentes para ver o mundo e procurar construir a paz, se eu quero, no momento da minha desencarnação, usufruir a paz e a serenidade. Olha, eu acho que nós temos esse livro aí na livraria. Fica a dica de leitura e a dica de compra. E tem também a promoção dos 12 exemplares da Revista Espírita e das 6 obras da Codificação Espírita. Muito obrigado pela parte de divulgação. Muitos internautas, a Margarida Pinheiro Salles Gadelha falando aqui, olha, muito bom sentir tanta segurança, simplicidade no falar. A pergunta do Eliseu aqui de Fortaleza é muito interessante, eu resolvi fazê-la no lugar da minha. O Eliseu Marques de Souza Filho, ele diz: como é possível atingir a imortalidade sem cultivarmos religião ou religiosidade? É possível a um leigo e analfabeto de espírito conquistar a imortalidade plena? É possível. É possível e é uma construção nossa de cada dia. Eu vou tentar diminuir um pouco a extensão das respostas para poder abraçar a mais internautas, porque as nossas respostas vão a cada um de vocês na forma de abraços. Em a questão 842 do Livro dos Espíritos, que é um tratado de imortalidade, Kardec indaga aos imortais: qual aquela religião que mais se aproxima de Jesus? Aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Aquela que mais se aproxima da caridade. Ou seja, nós não precisamos ter uma religião como padrão de conduta. Nós hoje somos espíritas porque o espiritismo é a que melhor se acopla às nossas realidades. A verdadeira religião, dentro da etimologia da sua palavra, religar-se a Deus, é quando nós buscamos os bons propósitos, quando nós buscamos os valores nobres da existência. E eu gosto de citar algumas personalidades que não são espíritas, porque o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ele soltou uma encíclica dizendo assim: há muitos ateus que se aproximam mais de Jesus do que os próprios cristãos, porque eles vivem o evangelho, enquanto os cristãos apenas têm falado do evangelho. Então, nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de religiosidade, porque a religiosidade é manter o Cristo vivo na nossa fala, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. É o nome de Leon Denis do século XIX, que onde no livro Cristianismo e Espiritismo, ele fala exatamente da crença, lembra que a crença da imortalidade é mais difundida nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. Eu perguntaria, essa crença que nos dá o alento de que continuaremos após a vida física,
O que leva a maior parte da humanidade a temer a morte? O medo. É o desconhecimento dessa realidade que está em si, está dentro de cada um de nós. Como explicar, depois de tantas idas e vindas na escala de Jacó, nas vidas sucessivas que temos, a gente não tem projectado nenhum resquício dessa certeza da imortalidade? Bom, vamos lá. A sua pergunta também daria para a gente ficar falando aqui muito tempo. Existem várias explicações para esse fenômeno do medo. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz que o medo é um gigante da alma. Nós sentimos medo das mais variadas coisas. Medo de adoecer, medo de envelhecer, medo da desencarnação. E um dos principais fulcros, uma das principais razões desse medo da desencarnação está na ignorância. Nós ignoramos o que virá depois, nós ignoramos a nossa realidade do espírito e acabamos por temer a morte. E, igualmente, podemos ter esse medo da desencarnação por um atavismo religioso, ou seja, nós hoje somos espíritas, muitos de nós nos encontramos na primeira encarnação como espírita. Talvez assim, o Luciano, esses amigos que estão hoje conversando comigo, que são espíritos mais nobres, já estejam na segunda, mas grande parte de nós está na primeira. E esse atavismo nosso, vindo das religiões tradicionais, foi construído uma desencarnação muito rude na nossa cabeça. Então nós tememos o inferno, nós tememos aqueles seres do inferno, nós tememos o nada, que era uma crença muito comum na Idade Média. Então ficam esses resquícios, que também é a outra geratriz do medo. E também o medo, ele é trazido muito por conta da nossa cultura ocidental, que é a cultura do time is money. Eu sou valoroso quando eu tenho, não por aquilo que eu sou. A desencarnação acaba sendo uma ruptura do meu processo de prazer, do meu processo de hedonismo. Então, por que eu quero morrer se eu posso gozar hoje, se eu não terei nada depois? Então, nós conversamos aqui sobre três propostas, 3 explicações, mas existem outras. Mas o que eu quero deixar como proposta é, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita nas águas lustrais da doutrina espírita, quanto mais a gente vive o amor e a fraternidade, menos a gente vai sentindo medo, porque a gente vai se assenhoreando da nossa verdadeira realidade. E a gente vai se dando conta de que o processo de desencarnação, pelo contrário, é um momento libertador. É tal qual abrir a janela para que o pássaro engaiolado possa voar. Luciano, vamos voltar aqui à sua participação. Você é importante, você já, como o próprio Rafael falou, só nessa encarnação você já viveu umas 300 vezes. Rafael incorporou o espírito cearense do bom humor, viu? Meu querido, para que dê tempo você falar um pouquinho mais, nós precisamos tanto falar de Jesus, esse link constante, imprescindível dele conosco, dele com a mensagem espírita. Fala um pouquinho para nós do tema Jesus e imortalidade, dentro do tema espiritismo e imortalidade. Nossa, o Luciano agora acho que ele leu os meus pensamentos, porque muitos de nós nos miramos em Jesus pelos seus milagres, pelas suas predições, pela sua presença junto àqueles homens simples. E eu gostaria de dizer que o maior milagre de Jesus, só existe o cristianismo, só existe hoje o espiritismo, porque ele, morto numa sexta-feira da paixão, ele retorna num corpo perispiritual no domingo de Páscoa. Ou seja, Jesus dá o testemunho da imortalidade da alma. Então, quando nós pensamos que Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, devolveu a visão àqueles que não enxergavam, devolveu a rigidez orgânica àqueles que eram considerados os leprosos da época, isso tudo foi importante para que nós soubéssemos do seu poder, dos seus atributos, mas o mais importante da presença de Jesus foi que ele retornou e se fez presença viva junto de nós, dando a certeza de que ninguém morre, porque ele aparece a Miriam de Migdol, a Maria de Magdala. Ele aparece no cenáculo e permite a Tomé, o incrédulo, para que possa tocar nas suas chagas. Ele aparece aos 500 da Galileia, ele aparece aos discípulos da estrada de Emaús,
ele aparece a Saulo, que se fez Paulo, e Saulo lhe pergunta: que queres que eu faça? Então, como nós temos saudade daquele homem em comum, aquele homem que dividiu os tempos da humanidade em antes e depois. E como nós precisamos conectar a doutrina espírita ao Evangelho de Jesus. Vejo muitas pessoas hoje sincronizadas com a parte científica do Espiritismo, o que é importante, mas nós precisamos reviver a pulcritude daqueles dias primitivos. Nós precisamos cada vez mais reviver Jesus e deixar que a sua proposta do homem que mesmo numa cruz do martírio pediu a Deus para que nos perdoasse e retornou ao terceiro dia para que nós soubéssemos da imortalidade, esteja entre nós, permaneça entre nós e seja a tônica dos nossos dias. E nós temos agora o nosso Jorge Fonteles. Para que Seu Rafael, muito obrigado pelas suas palavras. Você falou de Victor Hugo, que me sensibilizou muito. A obra Os Miseráveis é uma obra imortal. O trabalho de Zilda Gama imortalizou a imortalidade, se é que podemos nos expressar assim. Mas a nossa interrogativa é o seguinte: dentro do contexto espírita, temos tantas notícias de imortais que retornam à pátria do cruzeiro em outra roupagem. Mas por que o Brasil é tão rico dessas experiências em que espíritos que viveram de renome no passado retornam à pátria do cruzeiro? Por que nós, brasileiros, somos tão abençoados no sentido de que esses retornos são ratificações irrefutáveis de que a vida continua? Você saberia me explicar esse contexto nacional de riqueza de imortalidade que nós temos? Vamos lá, eu vou tentar. Se eu não conseguir, o Luciano consegue. Bom, eu vou deixar uma outra sugestão para os nossos internautas, que é o livro formidável, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este assinado não pelo pseudônimo Irmão X, mas por Humberto de Campos, ele próprio. Quando ele nos narra que a árvore do Evangelho, que primeiro esteve lá na Palestina, depois veio a Paris com o surgimento do Espiritismo, ela precisou ser transplantada para o Brasil. E por quê? Porque nós tínhamos um clima psíquico na Europa que não permitia mais que a mensagem simples do Evangelho, a mensagem do Evangelho rediviva os corações, permanecesse lá sem sofrer alterações de mentalidades tão conspurcadas por eventos como guerras, como Inquisição, como cruzadas, como Noite de São Bartolomeu. Então nós sabemos pela mediunidade de Ivaldo Pereira Franco, pela mediunidade, vai aparecer o livro aí de novo, gente, fica a dica de leitura e o convite para compra, porque quando nós compramos, nós ajudamos a federação e as obras sociais. Fica então pela mediunidade de Ivaldo, de Chico Xavier, que cerca de 2 milhões de franceses e cerca de outros tantos dos mais variados países vieram para o Brasil, juntando-se aos indígenas, aos negros, aos primitivos do nosso país, para erigir um novo altar de propósitos, para erigir no solo abençoado do nosso país a árvore do Evangelho de Jesus, trazendo a simplicidade, a fraternidade, a paz. E nós podemos dizer que vieram Bezerra de Menezes, vieram Victor Hugo, vieram outros tantos, para que nós hoje pudéssemos, com a mensagem da doutrina espírita, exportar a mensagem de Jesus de uma forma desataviada aos corações. E como isso? Porque as pessoas aprendem o espiritismo aqui e depois vão para os Estados Unidos formar grupos espíritas, para a Europa abrir grupos espíritas, ou como Divaldo Pereira Franco, torna-se o Paulo de Tarso dos dias atuais, pregando o espiritismo até mesmo no mundo árabe. Então, esse transplante da árvore para o Brasil trouxe os grandes líderes cristãos, mas também trouxe cada um de nós. Os espíritos endividados, que se estivéssemos lá, poderíamos revolver aos erros pretéritos. Mas aqui, nesse solo abençoado, a gente pode nos recobrar
ressignificar os nossos propósitos e ante a presença de tantos espíritos nobres, Zilda Gama, Caibar Schutel, Anália Franco e outros tantos, estabelecer novas diretrizes. Vamos aqui a nossa Simone Ivo, que ela tem a oportunidade de fazer também mais uma pergunta. Já estamos alcançando quase o tempo do Espiritismo em Pauta. Simone? Olha, Donato, eu não tenho pergunta mais a fazer, porque o nosso convidado de hoje foi de uma generosidade na partilha de conhecimentos que me deixa aqui só para agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui, né? E o muito bacana que tem é que as pessoas que não puderam acompanhar o Espiritismo em Pauta vão poder vê-los depois, porque as nossas lives elas ficam gravadas. Então, gratidão, agradeço demais por tudo que você compartilhou conosco nessa noite. Vou passar para o nosso amigo Nonato, Rafael. Ok, Rafael, é o sentimento nordestino, você até falou da nossa gente, que é sempre acolhedora. Nós temos um sentimento de afeição por todos aqueles que se aportam aqui, ainda que virtualmente, mas com os votos de que breve você possa realmente trazer a sua presença física até nós. Somos gratos a quem nos visita, principalmente a você que nos deixa luzes em nossas mentes e corações, acercando-se cada vez mais do conhecimento do infinito. É sempre oportuno. Você se diz discípulo e a gente como é que fica? Eu estou falando de mim. Luciano, Jorge, Simone também já estão no mesmo nível. Eu me torno seu discípulo a partir de agora. Eu conheci através de palestras, mas me torno afetuoso ao seu conhecimento, ao seu talento, pedindo que nesse minuto final que nós temos agora, temos 3 minutos ainda, que você possa trazer uma mensagem a todos os brasileiros que vivem esse momento ainda de temor em relação à Covid-19, ao mundo inteiro, e para aquelas pessoas que ainda convivem perdas, que estão enlutadas e que precisam ser esperançadas dessa luz que você hoje derramou sobre nós. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço ao Luciano, através do qual chegou a mim o convite, agradeço ao povo do Ceará. Eu não conheço o Ceará, mas quero ter o prazer de conhecer. Agradeço a cada um dos internautas e a minha mensagem é: quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro da imortalidade, de uma proposta de vivência do amor, de uma proposta de se aproximar de Jesus. Meus amigos, não temamos a desencarnação, porque a imortalidade é uma lei da vida. Quando cerrarmos os nossos olhos, tal qual Bezerra de Menezes, Manuel Viana de Carvalho, grandes cearenses, cerraram os seus olhos, eles abriram novamente na espiritualidade para continuar trabalhando. Que sigamos em frente, que sigamos na proposta de servir, de estar com Jesus e sermos pessoas melhores. Quero me valer de uma oração do benfeitor Emmanuel, que eu poderia chamar de oração da imortalidade, quando ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa imortalidade será quando cumprirmos os teus desígnios,
onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Recebam todos os meus votos de saúde, de alegria e de muita paz. Um beijo de um coração do Rio de Janeiro para os corações do Ceará. Paz e bem para todo mundo. Agradecemos a você, de coração, ao Luciano, ao Jorge, a Simone, pedindo mais uma vez a Simone a colaboração para anunciar aos internautas o nosso próximo convidado na próxima semana, Simone. Ah, sim. No próximo sábado nós teremos aqui a Carol Oliveira. A Carol é uma jovem, trabalha na divulgação da doutrina espírita, criou um canal que hoje alcança a grande maioria da juventude no Brasil, que é o Meninas Espíritas. Eu acredito que o Rafael a conheça, não é? Ela estará conosco aqui falando sobre o papel do jovem, né, na divulgação da doutrina espírita. Então, vai ser um momento muito bacana, tão lindo quanto esse que nós tivemos aqui com o Rafael nessa noite de sexta. Quiçá. Serve lição para nós dois, né, Jorge? Vamos ficar mais jovens na próxima semana. Já estamos. Já que presente está alguém que sempre mira na nossa idade, levantou a cabeça assim. Um beijo em todos, um abraço, um fim de semana muito de paz. Obrigado. E de bem. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço.